Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Nosso tema desta noite, então, é conflitos familiares. Jesus, o mestre dos mestres, quando esteve aqui na terra, entre nós, aproveitava todos os momentos para orientar e ensinar a prática do bem aos seus discípulos. Ele falava através de parábolas, através de pequenas histórias simples e maravilhosas, dosando os seus sublimes ensinamentos para que o povo da época, ainda na fase da infância intelectual, assimilasse um pouquinho a grandeza de sua sabedoria. Por isso, conforme nos conta Neio Lúcio, no livro Vinha de Luz, um momento muito especial em que Jesus chegou à casa de Simão Pedro. E depois dos cumprimentos, a conversa seguiu seu curso. Mas percebeu que a conversa tomou rumos diferentes, pouco edificantes. Alguns faziam queixas dos familiares, outros criticavam amigos por incompreensões e falsidades. Jesus, então, pegou os sagrados escritos e perguntou a Pedro: Pedro, o que faz o pescador quando leva os seus peixes ao mercado? Pedro pensou e respondeu: Ah, Senhor, por certo, ele escolhe os melhores peixes. Ninguém gosta de comprar as sobras. Isso mesmo, continuou Jesus. Mas o que faz o oleiro em sua tarefa de transformar o barro em peças úteis? Pedro respondeu: Senhor, ele modela o barro com muita paciência e carinho até chegar à forma desejada. E o carpinteiro, Pedro, o que faz o carpinteiro para alcançar a forma desejada na madeira bruta? Ah, Senhor, ele precisa usar diversas ferramentas, como o serrote, a enxó e o martelo. Jesus olhou sorridente para Pedro e disse: Pedro, assim também deve ser o lar aqui na terra. O lar, Pedro, é a primeira escola, o primeiro templo. É dentro dele que devem ser trabalhadas as primeiras lições de vida, as primeiras lições de amor. Se o pescador seleciona o peixe, o marceneiro aperfeiçoa a madeira, o oleiro concretiza seu sonho modelando o barro, como desejar uma sociedade tranquila e feliz? Ou desejar a paz do mundo sem a luta do aperfeiçoamento no lar? Sendo o lar, então, a primeira escola, é dentro dele que se deve iniciar o trabalho educativo da criança, principalmente com o nosso exemplo. Pedro, a paz do mundo começa debaixo do telhado de nossas casas. Com as palavras de Jesus, todos silenciaram. O mestre dos mestres deixara ali, na humilde casa de Pedro, um convite ao primeiro culto do Evangelho no lar. E nós, meus irmãos, estudantes de seu Evangelho, temos aprendido que, quando o grupo familiar se reúne em torno de uma mesa para falar de Jesus e da prática do bem, temos ali em nossas mãos um importantíssimo instrumento de trabalho que visa a evolução e a felicidade de toda a família. Da mesma forma, buscando o nosso desenvolvimento intelectual, aprendemos com Piaget, um cientista suíço, que no passado revolucionou o modo de encarar a educação da criança. Com suas ideias, nos apresentou as fases do desenvolvimento infantil. Passamos a conhecer os graus de socialização da criança, desde o 0 grau, ou seja, o recém-nascido, até o grau máximo, representado pelo conceito de personalidade. E com a doutrina espírita, que visa o nosso desenvolvimento espiritual, temos aprendido que precisamos oferecer à criança, desde o berço, o amor, a atenção, o cuidado educativo, dentro de cada uma dessas fases ensinadas por Piaget. Por quê? Porque a criança possui um espírito imortal que volta ao cenário terrestre para progredir. Esse espírito busca o seu aperfeiçoamento. Eles retornam em busca do equilíbrio e da paz, na construção da sua própria felicidade, através do perdão, da renúncia e do amor. Quando estamos na parte espiritual,
na preparação de uma nova reencarnação, somos amparados, somos orientados pelos nossos amigos espirituais, conhecidos como espíritos construtores, conforme André Luiz nos esclarece. Todo o trabalho envolvendo o reencarnante visa a sua evolução. Ninguém reencarna, meus irmãos, para matar ou suicidar. Reencarnamos para evoluir. Quando acontece um crime desses durante a reencarnação, foi uma escolha nossa, e em qualquer época teremos que saldar essa dívida com as leis divinas. Portanto, esse espírito que volta em nossa criança já traz uma bagagem do passado, convivências boas ou más. Por isso, cabe a nós, pais, seus primeiros educadores, a tarefa delicada, às vezes árdua, de ajudá-los a progredir. Piaget nos diz que a criança de 2 a 7 anos passa por diversas fases importantes. Especialmente aos 3 anos, ela entra na fase da imitação e dos porquês. Ela está sempre de anteninhas ligadas, absorvendo tudo ao seu redor, aprendendo tudo com muita facilidade. Ela observa nossas atitudes, nossos gestos, nossas palavras e nos imita em tudo, a forma de andar e de se vestir. É comum presenciarmos a garotinha de 3 anos tentando calçar os sapatos de salto da mamãe ou enrolar-se com seus colares. O garoto de 4 anos arrastando o grande sapato do papai e fazendo muitas perguntas, querendo saber os porquês de tudo. Podemos encontrar até momentos engraçados, mas que nos deixam embaraçados, como aconteceu com aquele pai, quando seu filho de 6 anos lhe perguntou: papai, como é que a minha irmãzinha veio? Ele assustou-se com a pergunta. Ele pensou: meu Deus, o que vou fazer? O que vou dizer? Nervoso, levou o filho até a biblioteca. Pegou uma porção de livros, enciclopédias, e suando, ele fez uma exposição do assunto durante 1 hora. Preocupado, ele pensava como iria explicar como foi que a irmãzinha chegou. Ele falou então sobre o corpo do homem, sobre o corpo da mulher, sobre a fecundação do embrião, até chegar o momento do parto. Suado e trêmula, ele pergunta: você entendeu, meu filho? O menino, apatetado, ingenuamente responde: não, papai. Eu quero saber se a minha irmãzinha veio no ônibus da escola ou veio com a vizinha. Esse é um dos lados engraçados de nossas lutas. Mas voltemos ao nosso assunto. Na fase dos 3 aos 7 anos, como nos diz Piaget, a criança é muito observadora. Ela possui uma facilidade incrível de absorver tudo que vê e ouve, positivo ou negativo. Por isso, a doutrina espírita nos aconselha a aproveitar esse momento importantíssimo para ensinar a ela tudo de bom e positivo. Esse é o momento. Não podemos desperdiçá-lo. Nessa criança habita um espírito imortal, em busca do seu aprimoramento espiritual, como nós. Vamos ensiná-la a dividir o pedacinho de biscoito com seu amiguinho. Vamos ensiná-la a respeitar os mais velhos, dizendo a todas as pessoas as palavrinhas mágicas: obrigada, dá licença, por favor. Vamos ensiná-la a fazer a prece de agradecimento ao Papai do Céu, ensiná-la a encontrar a presença desse Pai bondoso na natureza. E também iniciá-la na evangelização da casa espírita, ou em outra casa, de acordo com a religião dos pais. E vamos também ensiná-la a respeitar os limites, aceitando a palavrinha não. Sabemos que não é nada fácil, porque até hoje nós não nos acostumamos com essa palavra. Temos também muita dificuldade em dizer o não aos nossos filhos. O nosso não, meus irmãos, não tem muita consistência, muita firmeza. Veja o que aconteceu com aquela mãe ao levar seu filho ao shopping. Mal haviam chegado, o garoto diz: mãe, olha aquele carrinho lindo.
Compra para mim? De jeito nenhum, menino, diz a mãe. Você já ganhou carrinhos no Natal e já ganhou carrinhos no aniversário, agora chega. Inicia-se ali uma lavagem cerebral. Mãe, eu quero aquele carrinho. Mãe, eu quero aquele carrinho. Mãe, eu quero aquele carrinho. A mãe, desesperada, quase gritando, diz: menino, você me enlouquece. Vamos comprar o carrinho. Essa criaturinha admirável ganhou pela insistência. Mas ela já percebeu esse comportamento da mamãe observando-a. Ela continuará agindo dessa forma para conseguir o que quer. Mas existe ainda um outro jeitinho para nos fazer ceder. E nós temos plena consciência de que não temos força para dizer não àquela criaturinha tão amada, tão educadinha, com aqueles olhinhos tão lindos e que sabiamente já nos faz uma chantagem. Mamãe, compra aquela boneca linda para mim, por favor. Ela possui um quarto cheio de bonecas e nós compramos mais uma boneca. Por quê? É porque ela pediu com aquele jeitinho educado, com aqueles olhinhos lindos, não resistimos. Ali seria um momento especial para conversar sobre o quarto cheio de bonecas. É por isso que nos queixamos mais tarde da teimosia, da desobediência e da rebeldia dos nossos filhos. O tempo passa rápido, meus irmãos, e de repente percebemos que o nosso bebê está passando por transformações físicas e emocionais. É a chamada puberdade. É a tão falada adolescência ensinada por Piaget. É a fase das brigas e incompreensões dentro de casa. É a fase de muito choro. A criança exibe uma instabilidade e uma teimosia permanentes. Ela bate o pé e sabe com certeza aquilo que ela não quer, mas ao mesmo tempo ela não tem a certeza do que ela quer. E nós nos preocupamos, sofremos. O que fazer? Nós temos conhecimento de que na vida de relação, no mundo lá fora, ela encontrará em seu caminho muitos nãos. E se nós não as preparamos para isso, aproveitando as fases anteriores para orientá-las, para consolidar o amor, o respeito ao outro, a noção de direitos e deveres, tudo ficará mais difícil na adolescência. A doutrina espírita também nos esclarece que a fase da adolescência é a fase do despertar da sexualidade. Momento esse que vem à tona as tendências do passado. Não são lembranças, são tendências positivas ou negativas de coisas que esse espírito construiu em vidas passadas. E elas estão registradas em seu perispírito. Por isso, nossos benfeitores espirituais nos aconselham a sermos pais pacientes, amorosos e também firmes nesta fase tão delicada. Precisamos ter um equilíbrio emocional muito grande, porque somos os adultos da relação. Reencarnamos com essa tarefa. Não podemos nos colocar como simples amiguinhos dos nossos filhos. Somos responsáveis pela sua educação, como espíritos imortais que são. Precisamos buscar na prece a força, a intuição dos bons espíritos. Precisamos desenvolver com eles um diálogo com firmeza e amor, oferecendo a eles as armas do bem, ao invés da discussão, do desrespeito ou da humilhação. Nesses momentos, não podemos transferir a eles os nossos outros problemas, descarregando na criança a nossa raiva ou frustrações do dia através de castigos descabidos, ou mesmo tomando atitudes contrárias, como a indiferença, ou fingindo não ver, ou fingindo não ouvir, ou pior ainda, passamos a concordar com tudo, sem ter interesse em ouvi-los para educá-los, ou seja, para evitar novos aborrecimentos, nos tornamos omissos. Nossos filhos nos observam mais do que podemos imaginar. Como regra geral, a conduta dos pais reflete-se no comportamento dos filhos. É claro, com exceções. Filhos generosos, pais generosos. Filhos egoístas, pais egoístas.
Ou podemos também encontrar pais dignos, filhos irresponsáveis, ou pais irresponsáveis e filhos maduros. Mas de uma coisa não podemos esquecer, de que pais e filhos são espíritos imortais, todos à procura de Deus, todos à procura da felicidade. Aqui estamos, reencarnados no planeta Terra, para progredir. E o caminho a ser trilhado inicia-se dentro de nós, em busca de uma convivência melhor. Não podemos nos esquecer que somos os adultos da relação. Precisamos dar bons exemplos, porque o exemplo fala mais alto que as palavras. As nossas crianças precisam chegar à fase da adolescência com uma boa base educativa e religiosa. Desta forma, estaríamos oferecendo a elas as armas necessárias para enfrentar os desafios da vida, para enfrentarem os obstáculos da fase adulta contra as próprias más tendências trazidas de vidas passadas e saindo vencedores desta luta interior. Quantas decepções e sofrimentos seriam evitados? Percebemos aí, meus irmãos, a importância do culto do Evangelho no lar. A importância de manter esta chama da fé viva em nossos lares, para que aquela sementinha lançada no coração dos nossos filhos possa germinar e dar frutos na fase adulta, e o grupo familiar ficará fortalecido. São Vicente de Paula, em sua mensagem no Livro dos Espíritos, questão 888, nos diz que ninguém evolui sozinho. Nós evoluímos em grupo, na Terra ou no mundo espiritual. Sempre estaremos entre um espírito mais evoluído que nos guia e um menos evoluído, para o qual deveremos dar a mesma atenção e assistência. Assim também deverá ser dentro do nosso lar, quando reencarnados. Joamar Zanolini, um escritor espírita mineiro de Uberaba, em seu livro Um Desafio chamado Família, nos relembra a importância do lar em sua reunião de almas simpáticas e almas adversárias, todas visando a reconciliação no mesmo ambiente, onde Deus, nosso Pai, em sua infinita misericórdia, nos concede mais uma bendita oportunidade de amar e perdoar na construção da nossa paz e da nossa felicidade. Questionamos então, será que conseguiremos? Acho, claro que conseguiremos. Um dia, devagar, com muita fé, esperança e amor. Da mesma forma que os discípulos de Jesus e seus seguidores conseguiram no passado, através da fé, através do esforço de cada dia, procurando educar sua maneira de ser em relação ao próximo e ao próximo mais próximo, que são os nossos familiares. Irmão X, em seu livro Contos e Apólogos, psicografados por Chico Xavier, que pouco tempo depois do martírio do Calvário, Jesus retorna aos planos espirituais e o trabalho da caridade continuou na casa dos apóstolos, em Jerusalém, na casa do caminho. Ali surgiam muitos doentes que vinham implorar o alívio para suas dores. Surgiam velhinhos desamparados que suplicavam abrigo. Ali surgiam mulheres abatidas que traziam nos braços crianças deficientes. De vez em quando amigos generosos chegavam da rua trazendo desequilibrados mentais, pedindo o benefício da prece. Naquela sala pequena, Simão Pedro atendia dedicado. Porém, talvez pelo cansaço físico ou pelas ingratidões sofridas naquele dia, o antigo pescador apresentava irritação e cansaço. De repente, ele grita para Zenon, o companheiro humilde que o ajudava: "Veja, Zenon, aquele é o Roboão, o miserável que, embriagado, espancou a própria mãe. Agora quer ajuda. Ele precisa muito sofrer as consequências do que fez." E não deu atenção ao Roboão. Pouco tempo depois,
surge uma mulher coberta de feridas, andando com dificuldades. Aproximou-se de Pedro, mas ele, bastante irritado, desabafa antes que ela falasse. Que procuras, infeliz? Aproveitaste a vida, esbanjando riquezas durante longos anos. Quantas vezes eu ouvi suas gargalhadas frente aos escravos agonizantes, que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. E como o cansaço e a irritação perturbasse o seu raciocínio, ele grita ainda para um velho paralítico que lhe pedia socorro. Não te envergonhas de buscar agora a casa do Senhor, quando todo mundo sabe que roubastes as moedas das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas estão cheias de maldições e lágrimas. Durante muitas horas, Simão Pedro comentou e mostrou os erros cometidos por muitos que ali estavam. Porém, quando o sol já se punha e a névoa da noite começava a invadir o local, um modesto viajante entrou silencioso. Ele tinha as mãos machucadas e cobertas de sangue. Na sala agora vazia, Simão Pedro, suado e cansado, se preparava para sair. O silencioso desconhecido tocou levemente em Pedro e Pedro reage. Mas quem és tu que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, ele insiste. Diz logo o que queres. Nesse instante, porém, Simão Pedro repara, espantado, as manchas de sangue naquelas mãos. Olhou os pés descalços, onde encontrava-se os vermelhos sinais dos cravos da cruz, e ansioso encontrou naquele estranho viajante o inesquecível olhar de Jesus. Desfalecente, percebeu que se achava diante do Mestre Divino. E ajoelhando-se, ele gemeu aflito. Senhor, Senhor, o que queres do teu servo? Foi então que Jesus afagou-lhe a cabeça atormentada e disse em voz firme, Pedro, lembra-te, não fui chamado à terra para salvar as almas puras. Suplico a você e aos filhos da minha esperança a esmola da compaixão diante das falhas alheias. O bravo e valoroso pescador mergulhou seu rosto nas mãos calosas para enxugar o pranto sincero. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, nada havia ao seu lado. Jesus não mais estava ali. Ali estava somente as trevas da noite. Neste conto maravilhoso de Irmão X, percebemos, meus irmãos, que Pedro era bravo e impetuoso em seu trabalho. Mas isso não o desanimou e nem o impediu de lutar para transformar-se no mais valoroso líder do cristianismo. Por isso, meus irmãos, precisamos continuar lutando em nosso aprimoramento espiritual, especialmente dentro do nosso lar, tendo a certeza de que o amparo e a presença de Jesus nunca nos faltarão. Que Deus nos abençoe.